Boa tarde, boas-vindas aí ao nosso grupo de leitura aberta, onde a gente está estudando a interpretação dos sonhos. Estamos na parte G, teorias do sonhar e de sua função. A parte G do primeiro capítulo ainda, tá? Esse capítulo, aliás, né, é bem longo, está confirmando sendo o capítulo 1. Tem o capítulo 6 também, que é longo, o 7 um pouquinho maior. Então, parte G do capítulo 1, para ajudar a localizar, já que as nossas páginas aí são diferentes, dependendo da versão que cada um estiver acompanhando. Então, vamos lá. Teorias do sonhar e de sua função. Qualquer investigação sobre os sonhos que procure explicar o maior número possível de suas características observadas, de um ponto de vista particular, e que, ao mesmo tempo, defina a posição ocupada pelos sonhos numa esfera mais ampla de fenômenos, merece ser chamada de teoria do sonho. Então, Freud está dando aí uma definição do que a gente pode considerar como uma teoria aí do sonho, né? Que é diferente aí, por exemplo, né, cientificamente, explicar por um dicionário de sonhos que é baseado em algum conteúdo místico, né? Não digo que é um conteúdo errado, que não tem validade, mas quando a gente se põe a praticar psicanálise, a gente tem que buscar técnicas coerentes com a psicanálise, né? Igual a hipnose é uma técnica, Ela tem validade? Tem, mas é meio contraditório um psicanalista aplicar hipnose, porque a gente sabe o motivo que o Freud rompeu no começo da psicanálise com a hipnose, né? Um psicólogo pode se basear em técnicas humanistas, na Gestalt, em sistêmica, por exemplo, né? Eu não sou defensora da salada teórica, de misturar várias teorias, né? Embora eu veja algumas pessoas fazendo algo mais integrativo hoje, né? Acho que eu não tenho lugar de fala suficiente para falar que uma teoria, assim, no caso da psicologia integrativa, tem ou não tem resultado ou evidência, né? Mas, assim, no caso, assim, um psicanalista adotar uma postura integrativa é, no mínimo, um pouco incoerente, porque a psicanálise, na verdade, ela é mais disruptiva, ela aponta para o contrário, né? Não é, a psicanálise não é integrativa, ela não busca, assim, integrar coisas, pelo contrário, né? A psicanálise acredita em um sujeito dividido, um sujeito da ambivalência, né? Da falta, castração, então isso não tem como integrar, né? Então, assim, às vezes a gente vai se deparar com várias teorias que vão ter suas validades em campos distintos, sendo científicas ou não, porque tem muito conhecimento, por exemplo, de sabedoria popular que não é científico, mas tem um valor, né? Então, assim, a gente não vai desvalidar o conhecimento do que o paciente, o analisante, coloca ali, né? Só que a gente vai analisar isso a partir de técnicas da psicanálise, né? Obviamente. Então, talvez nós nos deparamos com teorias do sonhar que sejam diferentes do que o Freud propõe, mas que também podem ser chamadas aí como teorias a respeito do sono. Verificaremos que as várias teorias diferem no sentido de selecionarem uma ou outra característica dos sonhos como sendo essencial e de tornarem-se como ponto de partida para suas explicações e correlações. Não precisa ser necessariamente possível inferir uma função do sonhar, seja ela utilitária ou não, a partir da teoria. Não obstante, visto termos o hábito de buscar explicações teleológicas, estaremos mais propensos a aceitar teorias que estejam ligadas com a atribuição de uma função ao sonhar. Já travamos conhecimento com vários grupos de pontos de vista que merecem ser mais ou menos intitulados de teorias dos sonhos neste sentido do termo. A crença sustentada na antiguidade de que os sonhos eram enviados pelos deuses para orientar as ações dos homens constituía uma teoria completa dos sonhos, proporcionando informações sobre tudo o que valia a pena saber a respeito deles.
Desde que os sonhos passaram a ser objeto da pesquisa científica, desenvolveu-se um número considerável de teorias, inclusive algumas que são extremamente incompletas. Sem a intenção de fazer qualquer enumeração exaustiva, podemos tentar dividir a teoria dos sonhos, grosso modo, nos três seguintes grupos, conforme seus pressupostos subjacentes, quanto ao volume e à natureza da atividade psíquica dos sonhos. Então, é o grupo 1 aí. Existem teorias, como a de Deboeuf, segundo as quais a totalidade psíquica continua nos sonhos. A mente, presumem elas, não dorme e seu aparelho permanece intacto. Como se enquadra nas condições do estado de sono, que diferem das da vida de vigília, seu funcionamento normal necessariamente produz resultados diferentes durante o sono. Surge no tocante a essas teorias a questão de saber se elas são capazes de extrair todas as distinções do estado de sono. Além disso, não há nenhuma possibilidade de elas poderem sugerir qualquer função para o sonhar. Elas não fornecem nenhuma razão pela qual devamos sonhar, pela qual o complexo mecanismo do aparelho psíquico deva continuar a funcionar, mesmo quando colocado em circunstâncias para as quais não parece destinar-se. As únicas reações adequadas pareceriam ser ou o sono sem sonho, ou havendo interferência de estímulos perturbadores, o despertar, e não a terceira alternativa, a de sonhar. Grupo 2. Existem as teorias que, pelo contrário, pressupõem que os sonhos implicam um rebaixamento da atividade psíquica, um afrouxamento das conexões e um empobrecimento do material acessível. Essas teorias implicam atribuírem-se ao sono características inteiramente diferentes das sugeridas, por exemplo, por Deboeuf. O sono, segundo essas teorias, exerce vasta influência sobre a mente. Não consiste apenas no isolamento da mente em relação ao mundo externo. Em vez disso, ele se impõe ao mecanismo mental e o deixa temporariamente fora de uso. Se é que posso arriscar uma analogia extraída da esfera da psiquiatria, direi que o primeiro grupo de teorias interpreta os sonhos segundo o modelo da paranoia, enquanto o segundo grupo faz com que eles assemelhem à deficiência mental ou aos estados confusionais. A teoria segundo a qual apenas um fragmento da atividade psíquica encontra expressão nos sonhos pode ter sido paralisada pelo sono. É de longe a mais popular entre os autores médicos e no mundo científico em geral. Tanto quanto se possa presumir que haja um interesse geral na explicação dos sonhos, esta pode ser descrita como a teoria dominante. Convém notar com que facilidade essa teoria evita o pior obstáculo no caminho de qualquer explicação do sono: a dificuldade de lidar com as contradições envolvidas neles. Ela encara os sonhos como resultado de um despertar parcial, um despertar gradativo parcial e, ao mesmo tempo, altamente anormal. Então, só para dar uma sintetizada aí, Freud está trazendo formas de compreender a teoria, fazendo aí alguns apontamentos de que são grupos, formas de compreender os sonhos um pouco incompletas. Nesse final a gente viu até o significante aí, né, a palavra anormal, né, então colocando o sonho aí como algo anormal, e por aí a gente já pode pensar o que é diferente do que a gente trabalha, né, na psicanálise aí, com o sonho, né, a gente não entende que o sonho seja algo anormal, né, é uma manifestação do inconsciente, é um processo na vida psíquica. Ele é influenciado pela vida de vigília, né, mas no sonho não vão aparecer apenas questões da vida de vigília, né, como sabemos, vão aparecer questões aí conflitantes que às vezes não aparecem durante o dia, né, por causa da barreira da censura, do recalque, só para a gente, né, ir sintetizando um pouco do que o Freud está trazendo e não se perder. Assim, essa teoria pode valer-se de uma série de condições de um crescente estado de vigília, culminando no estado completamente desperto, a fim de explicar a série de variações na eficiência do funcionamento mental nos sonhos, indo desde a ineficiência revelada por seu absurdo ocasional até o funcionamento intelectual plenamente concentrado. Os que julgam não poder dispensar uma colocação em termos da fisiologia
para os quais uma afirmação nesses termos parece mais científica, encontrarão que procuram na explicação dada por Binns. Esse estado de torpor chega ao fim nas primeiras horas da manhã, mas apenas gradativamente. Os produtos da fadiga que se acumularam na albumina do cérebro diminuem gradualmente. Uma quantidade cada vez maior deles é decomposta ou eliminada pelo fluxo incessante da corrente sanguínea. Aqui e ali, grupos isolados de células começam a despontar no estado de vigília, enquanto o estado de torpor ainda persiste em torno delas. O trabalho isolado desses grupos separados surge, então, diante de nossa consciência obscurecido de associação. A gente está ainda aí no segundo grupo, tá? Por esse motivo, as imagens produzidas, que respondem, em sua maior parte, a impressões materiais do passado mais recente, são concatenadas de maneira tumultuada e irregular. O número das células cerebrais liberadas cresce continuamente, enquanto a insensatez dos sonhos vai tendo uma redução proporcional. Essa visão do sonhar como um estado de vigília incompleto e parcial se encontra, sem dúvida, nos textos de todos os fisiologistas e filósofos modernos. Sua exposição mais elaborada é dada por Mauro. Muitas vezes é como se esse autor imaginasse que o estado de vigília ou de sono poderia mudar-se de uma região anatômica para outra, estando cada região anatômica específica ligada a uma função psíquica particular. Neste ponto, teço apenas os comentários de que, mesmo que se confirmasse a teoria de vigília parcial, seus detalhes ainda permaneceriam extremamente discutíveis. Essa visão, naturalmente, não deixa margem para se atribuir qualquer função ao sonhar. A conclusão lógica que dela se infere quanto à posição e ao significado dos sonhos é corretamente enunciada por Binns. Todos os fatos observados forçam-nos a concluir que os sonhos devem ser caracterizados como processos somáticos, que na totalidade dos casos são inúteis e muitos deles decididamente patológicos. Não é a visão da psicanálise. O sonho aparece, por exemplo, pensado em funções do sonho. A manifestação do inconsciente, romper ali a questão da censura para algo, passar ali para a consciência depois do despertar. Tem a questão da elaboração onírica, a comunicação, ali para o sujeito de conteúdos inconscientes que geralmente são conflitantes, enfim, podemos pensar mais ou menos nisso, o que a psicanálise aí, pode fazer de leitura da função do sonho, é um processo psíquico que a gente não coloca como adoecimento, como algo sem razão, como perda de energia, e com certeza não como uma coisa patológica. O sonho não é uma coisa patológica, até uma expressão de singularidade ali da vida psíquica do sujeito. A aplicação do termo somático aos sonhos, grifado pelo próprio Binns, tem mais de um sentido. Alude, em primeiro lugar, à etiologia dos sonhos, que pareceu particularmente plausível a Binns quando ele estudou a produção experimental de sonhos mediante o emprego de substâncias tóxicas. Isso porque as teorias dessa natureza envolvem uma tendência a limitar a instigação dos sonhos, tanto quanto possível as causas somáticas. Colocada em sua forma mais extrema, a visão é a seguinte: uma vez que adormecemos pela exclusão de todos os estímulos, não há necessidade nem ocasião para sonhar, senão com a chegada da manhã, quando o processo de ser gradualmente acordado pelo impacto dos novos estímulos poderia refletir-se no fenômeno do sonhar. É impraticável, contudo, manter nosso sono livre de estímulos. Eles incidem na pessoa adormecida vindos de todos os lados, como os germes de vida de que se queixava Mefistófeles. Mefistófeles, é isso mesmo. Vindo de fora e de dentro, e até de partes do corpo que passam inteiramente despercebidas na vida de vigília. Na nota, que não tem eu acho que a nota não está no PDF, porque a tradução eu sei que não tem.
refere aqui, né, a primeira conversa com Fausto, então, né, tá ligado ali à mitologia, né, isso aqui. Mefistófeles queixava-se amargamente de que seus esforços destrutivos eram perpetuamente frustrados pelo surgimento de milhares de novos germes de vida. E o Freud traz esse trecho também lá no Mal-Estar na Cultura. Interessante, porque na, na Imago, o texto vem a tradução como mal-estar na civilização, e aqui na nota do próprio tradutor, está mal-estar na cultura, né? Olha que coisa, né? Curioso. Estou até vendo se a tradução é da mesma, não. A tradução, porque é o que acontece, né? A tradução é do José Otávio Aguiar Abreu e Cristiano Monteiro Oiticica. Mas as notas são do James Stretch. Então, né, por isso que aqui na nota a gente tem essa tradução que é até mais bem aceita, né, que é também uma autêntica na cultura, acho que na Companhia das Letras também, né, mas só essas questões, assim, de tradução que para a gente é importante, né, entender um pouco isso para a gente compreender o uso e o real sentido, né, dos conceitos aí, como, por exemplo, tribe, enfim, eu já vi gente falando triebe, que é pulsão, e aí aqui na Imago a gente tem a tradução de instinto, né, instinto é totalmente diferente de pulsão, instinto está mais ligado à questão fisiológica, biológica, enfim. Então, por que a gente não vai usar instinto para falar de pulsão, né? Por conta disso. Até nos seminários do Lacan, todos que eu vi até hoje, não sei os mais atuais, que a gente tem, né, ainda muitos seminários que ainda vão ser traduzidos, nós agarrávamos textos do Lacan, quando ele está falando de pulsão, aparece instinto, né? Então, mesmo na edição do próprio seminário do Lacan, tem essa questão também. Então, quando está falando de instinto, a maior parte das vezes está se referindo à pulsão. Aí a gente, com o tempo, consegue entender, mesmo que a tradução não esteja a mais assertiva, com o tempo de leitura, de estudo, a gente vai conseguindo compreender pelo contexto ali do que o autor está falando, se realmente é instinto ou pulsão. Mas, na maioria das vezes, é pulsão. Enfim. Seguindo aqui de volta no texto, assim o sono é perturbado. Primeiro uma parte da mente abalada e despertada e depois outra. A mente funciona por um breve momento com sua parte desperta e então alegra-se em adormecer de novo. Os sonhos são uma reação à perturbação do sono provocada por estímulo, uma reação, aliás, bastante supérflua. E aí, lembrando também, a gente já viu aqui em páginas anteriores sobre a questão da influência, né, dos estímulos externos, ou até de uma questão fisiológica, por exemplo, a pessoa sonhar que está com vontade de urinar e ela acorda com vontade de urinar, né, mas a gente está falando até mais, assim, de interferências de estímulos, diferente do que está colocando aqui, de uma aplicação mais somática desse grupo aqui de teorias dos sonhos que o Freud está trazendo. Mas a descrição do sonhar, que afinal de contas continua a ser uma função da mente, como um processo somático implica também outro sentido. Destina-se a demonstrar que os sonhos não merecem ser classificados como processos psíquicos. O sonhar tem sido muitas vezes comparado com os 10 dedos de um homem que nada sabe de música, deslocando-se ao acaso sobre as teclas de um piano. Achei isso aqui sensacional, porque se a gente pensar, não tem lógica no sonho se a gente pensar pela lógica ali da coerência da consciência, né? Essa coisa assim controlada, né? Não é daí que vem o sonho, né? De uma coisa, de uma questão realmente inconsciente. Né? A gente não controla o inconsciente, a gente tem acesso aos derivados dele.
E, então, é interessante a gente pensar, né, apesar de a gente ver algumas coisas aqui desse grupo de sonhos aí que não vão fazer muito sentido, por exemplo, com o que a gente trabalha na análise em relação ao sonho, mas tem pontos aqui que fazem sentido, né? Acho que é por isso que o próprio Freud está trazendo coisas, assim, nessa primeira parte, né? Não tanto, talvez, isso aqui é uma leitura que eu faço, né? O Freud não está aqui para dizer, só ele poderia dizer, né? Além dele fazer uma revisão sistemática do que falam sobre o sonho, para poder colocar os pontos da psicanálise posteriormente, também dá para, a partir disso, a gente vê o que faz sentido dessas teorias, o que não faz. Porque para o Freud construir a teoria dele dos sonhos, ele não tirou do nada, ele precisava de referências, nem que fossem do que ele não considerava como algo válido para a psicanálise. Então, ele poderia muito bem ter escrito o texto aqui, focando ali mais na parte da psicanálise, ele poderia, mas ele deixou para a gente aí todo um pré-trabalho aí, entre aspas, verificando essas teorias de outros autores. E, por exemplo, para quem vai para a academia, né, para o universo acadêmico, é importante também esse acesso, esse contato a teorias diferentes, autores diferentes, assim. A gente não escreve um artigo do nosso achismo, da nossa cabeça, ou simplesmente usando poucas ali referências, assim. É importante ter visões diferentes, às vezes a gente vai escrever um artigo, um trabalho, um projeto ali que a gente precisa refutar alguma coisa, então a gente não tem que apresentar só aquilo que a gente é ali concordante com a ideia. Às vezes vai ter situação que a gente tem que apresentar também os pontos discordantes. E esse símile mostra melhor que qualquer outra coisa o tipo de opinião que geralmente fazem do sonhar os representantes das ciências exatas. Sob esse prisma, o sonho é algo total e completamente impossível de interpretar, pois como poderiam os 10 dedos de alguém que não soubesse música produzir uma peça musical? A gente da psicanálise, assim, pensando no... Isso aqui, a gente vai entender lógica, né? Por que vem uma coisa? Por que um sujeito, por exemplo, faz uma coisa que ele julga que nunca faria na vida, assim? Né? De onde que acontece ali um lápis, por exemplo, assim? A lógica do inconsciente não é essa lógica exata, assim, né? 1 e 1 podem ser 5, podem ser 3, podem ser 0. A gente até costuma, quando a gente pega, assim, uma leitura, assim, mais linguística, assim, mais lacaniana, assim, onde tem 2 neuróticos, sempre tem 3, né? Porque 1 mais 1 é igual a 3, porque é um sujeito, outro sujeito, mais o grande outro. Então, é uma possibilidade também de a gente pensar, se a gente for, né, fazer um contraponto com a questão, né, da matemática, da ciência exata, né? A psicanálise não se trata disso, assim, né? São ciências com pressupostos diferentes. Mesmo no passado distante, não faltaram críticas à teoria do estado de vigília parcial. Assim, Burda escreveu: quando se diz que os sonhos são despertar parcial, em primeiro lugar, isso não lança nenhuma luz sobre a vigília ou sono. E, em segundo, nada faz além de afirmar que nos sonhos algumas forças mentais ficam ativas enquanto outras se acham em repouso. Mas esse tipo de variabilidade ocorre ao longo de toda a vida. Essa teoria dominante, que considera os sonhos como um processo somático, está subjacente a uma interessantíssima hipótese, formulada pela primeira vez por Robert em 1886. Ela é particularmente atraente, pois consegue sugerir uma função, uma finalidade utilitária para o sonhar. Robert toma como base para sua teoria 2 fatos observáveis que já consideramos, aliás, né, no decurso de nosso exame do material dos sonhos, a saber, que é muito frequente sonharmos com as impressões diurnas mais triviais e que é muito raro transpormos para nossos sonhos os interesses cotidianos importantes. Robert assevera ser universalmente verdadeiro que as coisas que foram minuciosamente elaboradas pelo pensamento nunca se tornam instigadoras de sonhos.
mas apenas as que estão em nossa mente numa forma completa, ou que foram simplesmente tocadas de passagem por nossos pensamentos. Isso remete à questão, né, do recalque, remete à questão dos conteúdos que não estão elaborados e eles continuam aparecendo no sonho. A razão por que costuma ser impossível explicar os sonhos é precisamente eles serem causados por impressões sensoriais do dia anterior, que deixaram de atrair a atenção suficiente do sonhador. Portanto, a condição que determina se uma impressão penetrará num sonho é ter havido uma interrupção no processo de elaborar essa impressão, ou ter ela sido excessivamente sem importância para ter o direito de ser elaborada. Robert descreve os sonhos como um processo somático de expressão, do qual nos tornamos cônscios em nossa reação mental a ele. Os sonhos são expressões de pensamentos que foram sufocados na origem. Um homem privado da capacidade de sonhar ficaria com o correr do tempo mentalmente transtornado, pois uma grande massa de pensamentos incompletos e não elaborados, de impressões superficiais, se acumularia em seu cérebro e, por seu grande volume, estaria fadada a sufocar os pensamentos que deveriam ser assimilados em sua memória como conjuntos completos. Os sonhos servem de válvulas de escape para o cérebro sobrecarregado, possuem o poder de curar e aliviar. Faríamos uma interpretação errônea de Robert se lhe perguntássemos como pode a mente ser aliviada pela representação nos sonhos. O que Robert faz, evidentemente, é inferir dessas duas características do material onírico e de que um modo ou de outro, uma expulsão de impressões sem valor se realiza durante o sono como um processo somático, e que o sonhar não constitui uma modalidade especial de processo psíquico, mas apenas a informação que recebemos sobre essa expulsão. Além disso, a expressão não é o único evento que ocorre na mente à noite. O próprio Robert acrescenta que, além dela, as sugestões surgidas na véspera são trabalhadas e que todas as partes dos pensamentos indigeridos, que não são expelidas, são reunidas num todo integrado por fios de pensamento tomados de empréstimo à imaginação, e assim inseridas na memória como inofensivo quadro imaginatório. Mas a teoria de Robert é diametralmente oposta à teoria dominante em sua avaliação da natureza das fontes dos sonhos. Segundo essa última, não haveria sonho algum se a mente não fosse despertada de maneira constante por estímulos sensoriais externos e internos. Na visão de Robert, porém, o impulso para o sonhar surge na própria mente, o fato de ela ficar sobrecarregada e precisar de alívio. E ele conclui com perfeita lógica que as causas derivadas das funções somáticas desempenham um papel secundário como determinantes dos sonhos, e que tais causas seriam inteiramente incapazes de provocar sonhos numa mente que não houvesse material para a construção de sonhos oriundo da consciência de vigília. A única ressalva que ele faz é admitir que as imagens fantasiosas que surgem nos sonhos, vindas das profundezas da mente, podem ser afetadas por estímulos nervosos. Afinal, portanto, Robert não encara os sonhos como sendo tão inteiramente dependentes dos eventos somáticos. Não obstante, em sua opinião, os sonhos não são processos psíquicos, não têm lugar entre os processos psíquicos da vida de vigília. São processos somáticos que ocorrem todas as noites no aparelho relacionado com a atividade mental e têm como função a tarefa no aparelho relacionado com a atividade mental. Acho que eu li isso aqui duas vezes. Ali tem como função a tarefa de proteger esse aparelho da tensão excessiva, ou modificando a metáfora de agir como garis da mente. Então, essas propostas do Robert, algumas coisas aí o Freud, digamos, ele concorda, mas outras já tem uma discordância, né? Esse ponto, por exemplo, do sonho não ser um processo psíquico, né, é um ponto de discordância. Outro autor, Yves Delage, baseia sua teoria nas mesmas características dos sonhos,
tais como reveladas na escolha de seu material. E é instrutivo notar como uma ligeira variação em seu ponto de vista acerca das mesmas coisas o leva a conclusões de sentido muito diferente. Diz-nos Delage ter experimentado em sua própria pessoa, por ocasião da morte de alguém que lhe era requerido, aliás, que lhe era querido, o fato de não sonharmos com o que ocupou todos os nossos pensamentos durante o dia, ou não até que isso tenha começado a dar lugar a outros interesses cotidianos. Suas pesquisas em meio a outras pessoas confirmaram a verdade geral desse fato. Ele faz o que seria uma observação interessante dessa natureza, se provasse ter validade geral a respeito dos sonhos dos jovens casais. E a tradução, né, tem um pedaço em francês, vai dizer o seguinte: quando estavam profundamente apaixonados, quase nunca sonhavam um com o outro antes do casamento ou durante a lua de mel. E quando tinham sonhos eróticos, era para serem infiéis com alguém que lhes fosse indiferente ou odioso. Como que é, então, que sonhamos? Delage identifica o material de nossos sonhos como consistindo em fragmentos e resíduos dos dias precedentes de épocas anteriores. Tudo que aparece em nossos sonhos, ainda que a princípio nos inclinamos a considerar a criação de nossa vida onírica, revela-se, quando examinamos mais de perto, uma reprodução não reconhecida de material já vivenciado, né? Uma lembrança inconsciente. Mas esse material de representação, de representações, possui uma característica comum. Gente, eu tenho uma anotação aqui da primeira vez que eu li que eu não estou entendendo minha própria letra. Socorro. Esse material de apresentações possui uma característica comum. Provém de impressões que provavelmente afetaram nossos sentidos com mais intensidade do que nossa inteligência, ou das quais nossa atenção foi desviada logo depois que surgiram. Quanto menos consciente e, ao mesmo tempo, mais poderosa tenha sido uma impressão, mais possibilidade tem ela de desempenhar um papel no sonho seguinte. Temos aqui o que são, essencialmente, as duas mesmas categorias de impressões enfatizadas por Hobbit, as triviais e as que não foram trabalhadas. Delage, contudo, dá à situação uma interpretação diferente, pois sustenta que é por não terem sido trabalhadas que essas impressões são passíveis de produzir sonhos e não por serem triviais. É verdade, num certo sentido, que também as impressões triviais não foram completamente trabalhadas, sendo da ordem das impressões novas, elas são como que molas tensionadas, que se soltam durante o sono. Uma impressão poderosa que tenha esbarrado casualmente em algum obstáculo no processo de ser trabalhada, ou que tenha sido deliberadamente refreada, tem mais justificativa para desempenhar algum papel nos sonhos do que a impressão que seja fraca e quase despercebida. A energia psíquica armazenada durante o dia mediante inibição e supressão torna-se a força motriz dos sonhos durante a noite. O material psíquico que foi suprimido vem à luz dos sonhos. Nessa altura, infelizmente, Delage interrompe sua sequência de ideias. Nos sonhos, só consegue atribuir a mais ínfima parcela qualquer atividade psíquica independente. E assim alinha sua teoria com a teoria dominante do despertar parcial do cérebro. A tradução aí desse pedacinho em francês. Em suma, o sonho é produto do pensamento errante, sem objetivo e sem direção, fixando-se sucessivamente nas lembranças que conservaram intensidade bastante para se colocar em seu caminho e interromperem seu curso, estabelecendo entre elas um laço ou fraco e indeciso. Ora fraco e indeciso, ora mais forte e mais estreito, conforme a atividade atual do cérebro seja mais ou menos abolida pelo sono. Então, nesse segundo grupo, o Freud já ele aponta aí algumas coisas aí que concorrem, assim, né, com a psicanálise, mas outras que ele já faz uma observação, né? Esse autor vai aqui até certo ponto, né? Esse autor
não atribui função para o sonho, não dá ênfase no sonho como processo psíquico, né? Agora a gente vai entrar, então, no terceiro grupo, que é um grupo aí que vai ter mais concordância aí com a psicanálise. Podemos situar no terceiro grupo as teorias que atribuem à mente no sonho uma capacidade de inclinação para desenvolver atividades psíquicas especiais, de que na vida de vigília ela é total ou basicamente incapaz. A ativação dessas faculdades costuma conferir aos sonhos uma função utilitária. A maioria das opiniões de sonhar dadas pelos autores antigos no campo da psicologia enquadra-se nessa classe. Basta-me, porém, citar uma frase de Bourdieu. O sonhar, escreve ele, é uma atividade natural da mente que não é limitada pelo poder da individualidade, não é interrompida pela consciência de si mesma e não é dirigida pela autodeterminação, mas que é a vitalidade dos centros sensoriais atuando livremente. Esse deleite da psique no livre emprego de suas próprias forças é evidentemente encarado por Bourdieu e pelos demais como uma condição em que a mente se revigora e reúne novas forças para o trabalho de um, na qual, de fato, ela desfruta de uma espécie de feriado. Assim, Bourdieu cita com aprovação as encantadoras palavras com que o poeta Novalis louva o reino dos sonhos. Os sonhos, tudo contra a enfadonha monotonia da vida, libertam a imaginação de seus grilhões para que ela possa confundir todos os quadros da existência cotidiana e romper na permanente gravidade dos adultos com o brinquedo alegre da criança. Bonito, né, isso aqui? Poesia, gente, filosofia tem tudo a ver com psicanálise mesmo. Sem sonhos, por certo, envelheceríamos mais cedo. Assim podemos contemplá-los, não talvez como uma dádiva do céu, mas como uma recreação preciosa, como companheiros amáveis em nossa peregrinação para o túmulo. Isso aqui me faz pensar, né, no papel, assim, do imaginário, até da fantasia, porque ah, a gente fala muito no trabalho de análise, né, sobretudo aí numa linha lacaniana, de furar, né, as fantasias, os ideais, o imaginário, né, do paciente, mas isso tem um papel, né, não é simplesmente assim, né, vamos tirar isso aqui da vida do paciente, vamos retirar os sintomas, por exemplo, porque isso tem função. Se a gente não tivesse uma dose de fantasia na vida, seria duro demais viver. Se não tivesse nada que, assim, fizesse um intercâmbio com o real, né, com a angústia, não tinha como viver, né? A vida ali, no real, nu e cru, é muito da ordem do insuportável. Então, pensei nisso, assim, o quanto é importante, assim, certas funções psíquicas para que a gente dê conta da vida, né? A função curativa e revigorante dos sonhos é descrita com insistência ainda maior por Purkinje, enfim. Essas funções são executadas especialmente pelos sonhos produtivos. Eles são livre curso da imaginação e não têm ligação alguma com os assuntos do dia. A mente não tem nenhum desejo de prolongar as tensões da vida de vigília. Procura relaxá-las e recuperar-se delas. Produz, acima de tudo, condições contrárias às da vigília. Cura o pesar com alegria, as preocupações com esperanças e imagens de amena descontração, o ódio com o amor e amizade, o medo com a coragem e a previdência, mitiga a dúvida com a convicção e confiança sólida, e a vã esperança com a realização. Muitas das feridas do espírito, que são constantemente reabertas durante o dia, são curadas pelo sono, que as cobre e resguarda de novos danos. A ação curativa do tempo baseia-se parcialmente nisso. Todos temos a sensação de que o sono exerce um efeito benéfico sobre as atividades mentais, e o obscuro funcionamento da mentalidade popular se recusa a abrir mão de sua crença de que sonhar é uma das maneiras pelas quais o sono proporciona seus benefícios.
A tentativa mais original e ampla de explicar os sonhos como uma atividade especial da mente, capaz de livre expansão, apenas durante o estado de sono, foi a que empreendeu Scherner em 1861. Seu livro é escrito num estilo bombástico e extravagante e se inspira no entusiasmo quase extasiado por seu assunto, fadado a repelir quem quer que não consiga partilhar de seu fervor. Cria tantas dificuldades à análise de seu conteúdo que passamos com alívio a exposição mais clara e mais sucinta das doutrinas de Scherner, fornecida pelo filósofo Wolfert. Lampejos sugestivos de sentido emanam como relâmpagos dessas aglomerações místicas, dessas nuvens de glória e de esplendor, que não iluminaram a trilha de um filósofo. É nesses termos que os escritos de Scherner são julgados até mesmo por seus discípulos. Scherner não é dos que acreditam que as capacidades da mente continuem reduzidas na vida onírica. Ele próprio, nas palavras de Volkert, mostra como o núcleo central do ego, sua energia espontânea, fica privado de sua força nervosa nos sonhos. Como em decorrência dessa descentralização, os processos de ação, sensação, vontade e representação se veem modificados, e como os remanescentes dessas funções psíquicas deixam de possuir um caráter verdadeiramente mental, tornando-se nada além de mecanismos. Contudo, à guisa de contraste à atividade mental, que se pode descrever como imaginação, liberta do domínio da razão e de qualquer controle moderador. Salta para uma posição de soberania ilimitada. Embora a imaginação onírica lance mão das lembranças recentes da vigília como material de que é construída, elas erige como estruturas que não guardam a mais remota semelhança com as da vida de vigília. Revela-se nos sonhos como possuindo não só poderes reprodutivos, mas também poderes produtivos. Suas características são o que empresta ao sonho seus traços peculiares. Ela mostra preferência pelo que é imoderado, exagerado, monstruoso, mas, ao mesmo tempo, liberta dos entraves das categorias de pensamento, ela adquire maleabilidade, agilidade e versatilidade. É suscetível, da maneira mais sutil, às nuances dos sentimentos de ternura e às emoções apaixonadas, e logo incorpora nossa vida interior em imagens plásticas externas. Nos sonhos, a imaginação se vê destituída do poder da linguagem conceitual. É obrigada a retratar o que tem a dizer de forma pictórica, e como não há conceitos que exerçam uma influência atenuante, faz pleno e poderoso uso da forma pictórica. Assim, por mais claro que seja sua linguagem, ela é difusa, desajeitada e canhestra. O sonho ele acontece em imagem, né, assim, e aí a gente vai relacionar isso com a linguagem. Mas as imagens oníricas, né, muitas vezes aparecem assim, sem fazer sentido nenhum, na maioria das vezes, assim. Por isso que não fazem sentido um discurso coerente, um discurso certinho, consciente, fazer, tentar explicar a partir de uma lógica consciente. Por isso que a interpretação só pode ser dada a partir de quem está relatando o sonho, né? Essa pessoa que lembra daquela imagem, como que ela lembra, como ela vai traduzir isso para a linguagem. Não tem como a gente interpretar um sonho de outra pessoa, assim. Por exemplo, assim, nossos amigos vão fazer uma rodinha e interpretar o sonho, né? Não é bem assim. A gente pode até estudar sonhos, assim, de forma teórica, mas a interpretação mesmo do conteúdo como técnica, do inconsciente, assim, a gente vai precisar de fazer isso na análise, assim, com a direção, claro, do analista, o manejo do analista, mas a partir do relato do sonhador, não é do que o sonhador escreve, ou não é do contar o sonho do amigo dele, não, a gente pergunta para o paciente sobre o sonho dele, né? Essa que é a questão. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Beleza, então, pessoal, hoje a gente fica nesse ponto, um pouquinho antes da parte H, que essa parte 3 aqui
ela é bem grande. Não quero passar correndo com vocês, não, tá? Mas o grupo está lá para vocês perguntarem quando estiver aberto e a gente se vê novamente quinta que vem. Obrigada pela presença e até lá. Tchau, tchau.